Bom dia, graça e paz. Muito bom estar iniciando mais uma segunda-feira com você, podendo compartilhar da palavra de Deus, podendo falar daquilo que nós temos ouvido também, né? Eu não sei se você já parou para pensar numa profissão muito falada na Bíblia, né? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Nós ouvimos muito sobre pastores de ovelha. O próprio Deus se compara a um pastor de ovelha. E nós vamos ler o texto de Lucas 2, do 1 a 20, daqui a pouquinho, onde os pastores de ovelha receberam uma notícia maravilhosa. Mas antes eu fiz uma breve pesquisa, né, no Google sobre essa profissão. Como que funcionava na época do Velho Testamento, na época do Novo Testamento, essa profissão. E eu fiquei um pouco surpreso quando eu vi que não era considerado uma profissão, vou dizer assim, não é nobre a palavra, mas não era uma profissão muito benquista, sabe? Inclusive, uma das coisas que eu li que me chamou bastante atenção é que uma das coisas que se falava era não incentive seu filho a ser um pastor de ovelha. E pensando um pouquinho, né, sobre essa profissão, eu fui lendo e pensando e refletindo e vi que a profissão de pastor de ovelhas é uma profissão simples. Não exige muita matemática, não exige muito conhecimento, ela é relativamente simples. Você tem que manter as ovelhas próximas umas das outras. Existem algumas técnicas para que isso aconteça. Um pequeno rebanho, uma criança poderia tomar conta, né? E quanto maior esse rebanho, mais complexo era esse trabalho, né? Mais complexo no sentido de dar conta de todas essas ovelhas. Esses caras, né? A gente vê algumas passagens bíblicas falando sobre o trabalho deles, né? Quando eles tinham que enfrentar ursos, lobos, leões, né? Como a gente vê na história de Davi, que era um pastor de ovelhas, eles davam a vida pelas ovelhas mesmo. Então, quando a gente ouve Jesus falando o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, aquilo ali fazia sentido para o povo naquela época, porque era isso mesmo. O pastor e a ovelha, ele criava uma relação um com o outro ao ponto de que a ovelha realmente reconhecia a voz do pastor, né? E apesar de todo esse glamour que a gente vê hoje, não sei você, mas quando eu ouço falar do pastor de ovelha, que tem a voz reconhecida pelas ovelhas, eu acho o máximo. Eu fico imaginando uma profissão super top. Quando a gente vê a parábola da ovelha perdida, né? Que o pastor deixou as 99 e foi buscar essa ovelha, deixou as 99 em segurança, no aprisco, foi buscar essa ovelha perdida e trouxe ela nos seus braços e nos seus ombros, porque a ovelha é muito importante para o pastor. Cara, que coisa maravilhosa! Mas eu preciso lembrar a você e a mim, né, depois dessa pesquisa que eu fiz, que não era uma profissão muito das mais honrosas, das mais consideradas, né? Tipo, nossa, quando meu filho crescer, ele vai ser um pastor de ovelhas. Não. E era uma função, uma profissão que às vezes até impedia o pastor de dormir. Às vezes eles combinavam, né? Pastores de ovelhas de rebanhos diferentes combinavam de se encontrar em determinado local durante a noite para revezarem o sono e a vigília, para protegerem o rebanho juntos e assim conseguirem dormir um pouco melhor. Eles construíam apriscos, lugares protegidos contra os predadores das ovelhas. Não, eles usavam cachorros, parece, eu não sei se na época de Jesus e antes também, mas pelo que eu vi, parece que sim. Usavam cães para ajudar nessa organização das ovelhas, para mantê-las juntas.
Mas de vez em quando uma uma escapava, e como eu disse, né, ele ia atrás, ele buscava aquela única ovelha em meio a tantas ovelhas. Porque uma ovelha é muito importante para o pastor. E aí eu fiquei imaginando hoje que a gente se preocupa tanto com a nossa vida profissional, a gente se preocupa tanto em ter uma profissão, um trabalho que seja reconhecido, e não está errado. É bom ser reconhecido, é bom ter um trabalho que a sociedade precise e goste também, né? Porque toda a sociedade precisa de um monte de trabalho, de tantas profissões que a gente não valoriza muitas vezes. A verdade é essa. São profissões que são às vezes vistas como menos honrosas, o que é um erro. Mas eu estou trazendo essa reflexão sobre essa profissão por um simples motivo. Foi para essas pessoas aí, esses trabalhadores que muitas vezes passavam a noite em claro para cuidar do rebanho. Esses que muitas vezes enfrentavam um frio terrível por causa do local onde eles viviam. E na época do inverno, a ovelha está lá do mesmo jeito, precisa de apacentá-la. Passava às vezes frio, mesmo com aquele tanto de lã que eles tinham disponíveis. O frio era muito forte. Estou falando disso porque eles, apesar de serem considerados uma classe trabalhadora menos importante, foi a eles que um anjo e depois vários anjos apareceram para fazer um grande anúncio. E agora eu quero ler com você, agora que você já está com essa visão desses profissionais, agora que você já consegue ver e talvez até comparar com algum profissional que a gente não dá tanto valor para a profissão e não para a pessoa, entenda bem, mas são profissões que às vezes a gente não... Poxa, eu não gostaria de ser ou que meu filho fosse, por questões financeiras, por questões do desgaste, enfim. Mas aí agora você olha para esses profissionais aí, vamos ler Lucas 2, do versículo 1 até o versículo 20. Tá? Se você estiver com a sua Bíblia aí, abra comigo, por favor. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então esse trecho aqui é um trecho bem conhecido nosso, né? A gente tem filmes, histórias, desenhos e é uma imagem que vale a pena imaginar também, né? Um texto que a gente poderia conversar e pensar nessas maravilhas que foi o nascimento de Jesus. Maravilhas no sentido explícito, no sentido de maravilhas mesmo. Porque, como eu coloquei na música de introdução, né? Em Isaías 9, eu quero ler com vocês também, se nós tivermos tempo para isso. Jesus era esperado, o Messias era esperado para ser um berço de ouro. É o rei, é a linhagem do rei Davi. Mas o Senhor tem planos diferentes. Ele falou, não, o rei dos reis vai nascer num local que ninguém iria escolher para um filho nascer. Num coxo, num lugar onde os animais comem. É ali que ele vai repousar pela primeira vez. Contrariando o nosso pensamento. Contrariando aquilo que nós entendemos como sendo algo bom. Não é? E eu preciso fazer um pequeno gancho. Porque eu tenho falado com você, se você não me ouviu nas últimas 3 lives,
Tenho falado sobre alegria. Onde está a alegria? Nós temos buscado alegria em locais errados, em momentos errados, de formas erradas. Por que eu estou falando que é errado? Porque a gente não está encontrando. Ora, se eu procuro e não encontro, eu estou procurando no mínimo no lugar errado. Quando não, procurando a coisa errada. Mas, vamos lá. A gente pensar em nascer um filho nosso numa condição dessa que nós acabamos de ler é algo que não inspira alegria em nenhum de nós. Vamos falar a verdade. Eu não gostaria de ter um filho numa situação dessa. Eu imagino que Maria e José também não gostariam. Mas Deus ainda assim escolheu aquele lugar para que Jesus nascesse. E aí? E aí? Se a nossa alegria estiver nesse tipo de momento, nesse tipo de situação, de sair tudo conforme nós planejamos. Eu não sei você, mas quando eu planejo algo no meu coração, na minha mente, e isso sai um pouco daquilo que eu chamo de controle, né, do pseudo-controle, às vezes eu me frustro, né, fico às vezes chateado, fico incomodado, porque, poxa, eu planejei, eu quis fazer de um jeito que, sabe, mas às vezes por incompetência minha, às vezes porque o Senhor tem planos diferentes para mim, às vezes eu simplesmente não parei para pensar no que é de fato importante. Não sei se acontece com você, às vezes acontece comigo. Mas vamos continuar lendo aí, que vamos entrar agora na história dos pastores, que a gente estava falando antes. Versículo 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite, o negócio não era brinquedo não, trabalhava dia e noite. Durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas, de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Olha a palavrinha alegria aí que eu tenho buscado prestar atenção. Os caras estavam trabalhando, desgastados, cansados, durante a noite, talvez em volta de uma fogueira que nem estava aquecendo muita coisa, porque na hora do frio a fogueira, né, faz o seu papel ali, né, de vez em quando pode dar uma brisinha quente na canelinha de um ou de outro, mas o trabalho duro, trabalho ingrato, né, que eles tinham ali. E aparentemente, né, pelo que eu estava estudando, esses pastores eles se juntaram talvez para dormirem em turnos, né, e fazerem a vigília enquanto o outro estava dormindo. Então tinham mais pastores ali, não era só um, né? Ou talvez fossem pastores do mesmo rebanho, também não sei. Mas vamos lá, vamos para a Bíblia, que a Bíblia não tem erro. Versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo. O Cristo, não sei se você sabe, é a mesma coisa que Messias. Tanto Cristo quanto Messias significa ungido, né? Que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo... Gente, imagina essa cena. Imagina essa cena. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. E aí, a minha ênfase aqui para você.
dois versículos que eu acho importante. O versículo que nós lemos aqui, cadê? Notícias de alegria. Versículo 10. Não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo de Deus. Né? Era para todo Israel e agora é para todo o povo de Deus, para todos nós, você, eu, nós todos recebemos essa boa nova. E o versículo 20, olha só, os pastores foram até Jesus, viram o menino Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, para trazer vida, e saíram, né? Como é que os pastores voltaram? Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Eu olho e imagino nessa cena e fico comparando com a nossa vida, com aquilo que nós temos hoje. Porque pensa comigo a alegria que é você esperar pelo Messias sua vida toda, né? Você aguardar pela vinda do Cristo durante gerações, anos, décadas, centenas de anos. E esse Cristo vem e você é chamado, é chamada para conhecê-lo, para ver com seus próprios olhos. Justifica demais voltarem louvando, glorificando por tudo o que tinham visto e ouvido. Você sabe o que não faz sentido? O que não faz sentido é que hoje você e eu temos em nós, se nós já nascemos de novo, se nós já somos nova criatura, se nós já temos uma nova vida, nós temos dentro de nós esse Cristo. É o que a palavra diz. O Espírito Santo que em nós habita em nós. Nós temos essa alegria dentro de nós. Essa alegria que muitas vezes nós, mesmo nascidos de novo, mesmo com uma experiência com Cristo, nos deparamos procurando. Pode acontecer porque somos humanos limitados, porque nem sempre temos a razão, né, acima das emoções, muito pelo contrário, somos seres extremamente emocionais, por mais racional que você se ache. Cristo que habita em mim é quem gera alegria, porque Ele é a alegria. Então, pensando dessa forma, eu posso ter tranquilidade em dizer que eu sou alegre, mesmo quando estou triste. Olha que coisa que parece um paradoxo. Eu posso estar muito triste, com muita razão, inclusive, porque tristezas acontecem. Eu tenho falado, né, sobre alegria e falado também, no mundo teremos aflições. Quem fala que a vida é só vitória, que é só festa, é só glória, não é bem assim, gente. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia que a gente vai ver que Jesus também se entristeceu. Vamos ver que os apóstolos se entristeciam, tinham momentos de dificuldade. Os profetas também passaram por muitos perrengues. A gente também, né? A gente também tem que, como o apóstolo Paulo, aprender a estar contente, a estar feliz, a estar satisfeito com todo tipo de situação, seja ter fartura ou seja padecer fome. Ou você acha que quem passa fome porque quer? Porque não fez alguma coisa que deveria fazer e aí Deus... Não, gente, para com isso. Nós precisamos entender que a situação em que vivemos, ela não é determinante para a nossa alegria. O que é determinante para a nossa alegria é aquele que em nós habita. Porque se Cristo habita em vocês, Ele é a esperança da glória. Não é o que está escrito? Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em nós, em mim e em você,
esperança da glória. Como não nos alegrarmos se aquele que em nós habita é a própria alegria? É essa a reflexão que eu quero fazer com você hoje. E você fala assim, mas eu ainda estou triste. Recomendo que você ouça as outras lives. Recomendo que você busque uma intimidade maior com o Senhor, sim. Não estou te julgando, não. Mas eu preciso também, e as pessoas ao meu redor também precisam cada vez mais buscar a Deus, não é? Acho que você também consegue e precisa buscar mais a Deus. Eu sei que eu preciso ter mais tempo com Ele, tempo de qualidade, tempo de exclusividade, sabe? Sem o celular, sem fazer outras coisas ao mesmo tempo. E falar com o Senhor enquanto dirige é muito gostoso, né? Você está fazendo uma viagem orando, está indo para o trabalho orando, isso é show de bola, está na Bíblia mesmo. Temos que orar em todo o tempo, vigiar em todo o tempo, mas sabe o que nós também precisamos? De ter um tempo de reunião, né? Igual se você atende clientes, se você vai se você faz reuniões, vamos pensar assim, no trabalho, quando você está na reunião, você não atende celular. Quando você está na reunião, você não marca uma outra reunião para o mesmo horário. Quando você está em reunião, você tem um tempo dedicado exclusivo para aquele momento. Bom, eu tenho buscado ter uma visão assim, sabe, do meu tempo com Deus. É uma reunião que eu marco e posso colocar na minha agenda. Reunião com Deus, por exemplo, né? E aí, se um outro cliente, uma pessoa vem para marcar uma reunião comigo ou marcar algum evento, eu olho e falo, rapaz, já tenho um compromisso. Você tem um compromisso? Qual que é o meu? Eu tenho uma reunião. Uma reunião. Tenho uma reunião com meu pai. E isso talvez seja uma dica aí para você que, como eu, tem um pouco de dificuldade de organizar o tempo. A alegria do Senhor é a nossa força, porque Ele habita em nós. E para encerrar, como eu disse, eu queria ler com vocês Isaías 9, do versículo 2 ao versículo 7. Hoje, né, a gente talvez não entenda como que era esse desejo e essa espera pelo Messias, pela vida de Cristo. Mas algo que eu tenho pensado ultimamente é que da mesma forma que você e eu hoje aguardamos a volta do Senhor Jesus para nos levar com Ele, né, aos céus, assim também era a espera pela primeira vinda de Cristo. E você pode olhar, né, e fazer essa comparação. A gente está aqui vivendo a vida. Uns se casam, se dão em casamento e as coisas acontecem. A gente trabalha, tem filhos e tal, vida que segue. Mas estamos aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus. Os nossos, né, os antepassados, os judeus da época da Bíblia, aguardaram por centenas de anos. Isaías, no capítulo 9, versículo 2 ao 7, se você quiser abrir aí também, diz assim: o povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste este povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentastes as suas correntes de escravos, quebrantaste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas no fogo. Agora, escuta essa parte, gente, escuta essa parte. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça
e o direito desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. O conselheiro maravilhoso, ou maravilhoso conselheiro, Deus forte, ou Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz, já está entre nós e hoje em nós. Esse Deus maravilhoso que transformou choro em alegria, Ele hoje nos permite estarmos desfrutando de uma alegria inexplicável. Pare de procurá-la, passe a experimentá-la junto com Cristo. Esteja em relacionamento com o Senhor. Busque-o, fale com Ele e você o encontrará, porque a Bíblia diz que você encontrará quando buscá-lo de todo o seu coração. A alegria do Senhor já está naqueles que nasceram de novo. Já está nos filhos de Deus. Viva essa alegria em nome de Jesus. Amém?